A você que está chegando agora, já já essa entrevista do presidente do Secafé estará disponível para você aqui completinha na íntegra. Vamos receber agora o nosso segundo convidado de hoje. Hoje é quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócios, dia de recebermos Matheus Pereira. Meu amigo, bom dia. Que quinta-feira, hein? Ontem a quarta-feira foi mais agitada, mas você viu aqui o seu Márcio dizendo que a gente está caminhando para resolver tudo que precisa. Bom dia, seja bem-vindo. Dali, Carla, sim, espero, viu, minha amiga? Realmente, no embate tarifário atual, né, algumas medidas já foram tomadas para livrar, talvez, a pele do próprio norte-americano, livrando ali os produtos que são altamente dependentes do Brasil, tá, Carla? Vamos ver como a nossa equipe, né, de negociações vão reagir, lideradas aí por senadores. Infelizmente, não temos a presença do Estado-Maior, assim dizendo, né, do nosso chefe do executivo, com encarregados. Veremos. Realmente muito agitado ontem, atualizações de juros no Brasil e Estados Unidos. Amanhã postergar tarifas para a próxima semana. Semaninha agitada, hein? Ô, Agostinho. Essa tá. E assim, essas negociações, como você falou, vamos ver como é que vai ser a nossa continuidade de negociações. O chefe do executivo não tá lá, não tem um representante do executivo lá. E depois do que aconteceu ontem com o ministro Alexandre de Moraes, mesmo que eles queiram ir, Matheus, eu não sei como é que eles vão ser recebidos por lá. Carla, e tá aí talvez um grande ponto de diferença, né, entre as outras nações que estão aí em mesa de negociação com a comitiva comercial de Trump, né, com o Brasil. O Brasil hoje querendo ou não, enfim, não é bandeira política, é só constatações de fatos, né? O Brasil hoje é o principal alvo norte-americano nessa atual rodada de tarifações. O fato é que o Brasil possui a maior tarifa, né, prometida a ser aplicada, agora no dia 6 de agosto, não mais no dia 1º, como seria amanhã, e que a gente vê talvez uma negligência ou talvez até uma estratégia política do nosso governo em não sentar em uma negociação, em não realmente criar argumentos, né, para que essas tarifas sejam postergadas ou drasticamente reduzidas. Cara, eu acredito fortemente que é uma estratégia política. A atual presidência vê a tua popularidade crescendo, né, com esse embate e a narrativa sendo contada a grande parte dos brasileiros como algo favorável ao nosso Brasil, como se o embate comercial com a maior economia do planeta fosse algo positivo a nós no Brasil. Então, assim, são histórias sendo contadas na mídia, não é de hoje que a gente vê retóricas sendo construídas, né, para criar poder político para uma ala no nosso país e que, infelizmente, não é o que os países sérios estão fazendo. Né? As negociações estão sendo concluídas, acordos estão sendo talhados e, infelizmente, o nosso líder executivo está, não vou dizer de braços cruzados, mas negligenciando realmente as tratativas, né, com a gigante econômica Estados Unidos, né? Então, temos senadores que estão tentando encabeçar as negociações, eventualmente mostrando e explanando, né, ao governo norte-americano que a ausência de negociações do atual governo é estratégia política para populismo e não para tratativas comerciais, cara. Bom, a gente vai ficar aqui nesse monitoramento constante. O papel da imprensa é também esse, né, Matheus? Questionar e ficar nesse monitoramento constante. Bom, meu amigo, enquanto tudo isso acontece, né? Enquanto tá fervendo Brasília, Washington, aquela coisa toda, em Chicago, a lateralização dos preços da soja continua. É bastante típico para esse momento, principalmente porque os traders já absorveram as cartas que estão na mesa, Matheus? Cara, e um ano regular, né? Tirando a presença desse conflito comercial, que toma grande parte aí da formação da equação de preços das commodities em geral, especialmente soja, milho. ah, Em anos normais, essa época do ano, ela seria uma época de depressão, tá? A gente nota que a sazonalidade, que é o quê? Aquela tendência que sempre se repete na mesma época do ano, para o mercado da soja, no atual momento, ela é negativa. Significa o quê? Que desse período, para os preços em Chicago da soja,
teríamos, né, pressões constantes. É o que a gente observa aí nas últimas décadas. Se a gente traçar, como a gente sempre mostra em minhas palestras aí Brasil afora, né, quando a gente traça as médias de oscilações dos últimos 30 anos dos preços da soja em Chicago, dos preços dos nossos prêmios, do dólar, existem sazonalidades, né? E a sazonalidade agora, em média, seria de pressão. Tá? O porquê disso? Porque nesse exato momento do ano, Carla, nessa transição do mês de julho para agosto, é quando marca-se, né, grande parte das lavouras norte-americanas de soja tá transitando de vegetativo para reprodução. Tá? O milho, grande parte dele transita, né, ele pendoa durante o mês de julho. Agosto é o mês de formação do teto produtivo da soja. Então, entrando em agosto, previsões climáticas regulares já é o indicativo de que de agora em diante não existe mais espaço para uma catástrofe produtiva. Tá? Não vou dizer que é impossível, pode sempre chover canivete aberto. A gente tem aí 31 de outubro um objeto não identificado chegando aqui no nosso sistema solar, então coisas que podem acontecer, chover canivete, acabar com as lavouras norte-americanas, só que é muito improvável que exista, né, alguma mudança radical do clima no atual momento, que vá justificar quebras catastróficas a nível nacional. Problemas de geadas, problemas com neve sempre existirão, sempre existirão. Elas estão mais frequentes atualmente porque está mais fácil acessar a informação do que há 20 anos atrás. Há 30 anos atrás, tiveram a maior nevasca do território norte-americano, devastou vários campos da região norte do cinturão agrícola, só que é catastrófico para quem sofre a nível nacional, ainda uma safra, né, que não tem essa capacidade de uma quebra generalizada. Cito mais uma vez o exemplo do Brasil. Mesmo o Rio Grande do Sul passando por problemas catastróficos no ciclo 24-25, não impediu uma safra recorde a nível nacional. É aí que está entrando agora o período de safra norte-americano, Carla. Bom, então a gente está entrando no período de safra norte-americano, precisamos entender o que vai acontecer. Enquanto isso, Matheus, aqui no Brasil, a nossa demanda segue muito acelerada e o que é possível perceber, eu queria saber se você compartilha dessa opinião, é de que os preços no Brasil estão descolados de Chicago. A gente já está num caminho de olhar muito para os nossos prêmios e principalmente para uma regionalização das cotações nesse momento. É esse momento que o mercado brasileiro de soja está vivendo? Carla, também é comum, né? Assim como existe essa sazonalidade dos preços em Chicago sofrerem quedas agora, entre julho e novembro. Tá? A gente sempre correlaciona com dois feriados importantes, né? Que é o feriado de 4 de julho, Independência Norte-Americana, e o feriado de Ação de Graças, Thanksgiving, né? Dos Estados Unidos. Ali entre esses períodos, a gente tem essa pressão já medida pela pátria, criado estudo de correlação e regressão, para, enfim, não ser apenas um dado jogado pelo achismo. Viu, Carla? Assim como existe essa sazonalidade negativa nos preços em Chicago, há também a sazonalidade positiva aos prêmios no Brasil, que é o quê? Hoje os prêmios spot no Brasil já próximo a 180 no setembro, 170 agora em agosto, tá? São prêmios que tendem a novas altas, eventualmente se aproximando ou até ultrapassando a barreira dos 200 pontos, né, por bushel registrado nos prêmios Base Porto Paranaguá, no nosso Brasil, viu, Carla? E por que disso? Porque cada vez mais, nesse segundo semestre, temos menos soja a ser vendida no mercado consumidor local ou para exportação dentro do Brasil. Tá, Carla? Eu estou até pegando aqui os dados que atualizamos ontem para o volume de exportação Brasil, baseado em filas de embarque e o que já foi embarcado. Temos atualmente 86,8 milhões de toneladas da nossa soja já compromissada para embarque, que é 5,4% a mais do que o ano passado e 17% a mais do que a média dos últimos 5 anos. Tá? Para o período, para essa época do ano, nossa fila de embarques não é recorde, ela está 0,2% abaixo do último recorde registrado nosso, que foi no ano passado. Tá? Mas assim, estamos muito em linha de se aproximar desse recorde para o período. Então, aquele recorde a gente chama sazonal. E a nossa fila de embarques ela é 27% acima da média dos últimos 5 anos. Então, é nítido que está concentrada a demanda pela soja brasileira. A postergação
das tratativas comerciais com a China, como foi acordado entre Xi Jinping e Donald Trump algumas semanas atrás, ressalta a concentração da demanda chinesa pelo produto brasileiro. Tá? Temia-se, né, que numa tentativa, no talhar das negociações entre China e Estados Unidos, poderiam colocar acordos, né, cotas de compra sob isenção tarifária da China pela soja norte-americana, o que colocava ali talvez um receio nesse segundo semestre para os nossos prêmios, uma melhora para Chicago, porém que nesse prolongamento, nessa extensão desse acordo, elimina, né, temporariamente essa capacidade que chineses possam ir comprar a soja norte-americana sob cotas de isenção tarifária, continuando concentrados as compras aqui no Brasil, viu, Carla? Matheus, esse momento acaba dando um fôlego nas margens para o produtor quando a gente olha para a soja 24, 25. Ele consegue fazer margens, mesmo que ligeiramente melhores nesse momento? Carla, a soja disponível ela melhorou em relação ao que era observado há 3, 4 meses atrás, né? A gente tem ali em algumas regiões que já colocaram mais de R$ 10 saca, tá? Em relação ao que foi observado no passado. Tem outras regiões subiram cerca de 5, 6, R$ 7, tá? Então, vamos dizer que talvez em média no Brasil a gente teve uma alta de R$ 7 saca aí em 3 a 4 meses, tá, Carla? E vai muito da conta particular de cada um. Sempre ressalto isso aqui nas nossas conversas, viu, Carla? Eventualmente, aquele produtor que está com soja balcão em cooperativa, seja no Paraná, seja aqui na região central brasileira, no Tocantins, no estado de Goiás, Minas Gerais. Mato Grosso ainda não tem essa presença muito em larga escala, né, de cooperativas, mas já existem, sim. Essa soja cooperativa balcão é uma soja que está praticamente estagnada. Uma soja que teve altas não tão expressivas, porque grande parte desses custos de carrega e armazenagem eles são descontados no repasse ao preço balcão. Uhum. Tá? Aquele produtor, eventualmente, que tem a soja armazenada em próprio armazém, consegue ter um custo de carrego bem mais enxuto, tá, do que a armazenagem terceira, seja ela particular, em armazéns gerais, pagando quinzena, ou seja ela via balcão. Esses casos específicos, sim, a gente vê ofertas, né, que melhoraram muito a margem, né, desses produtores que estão segurando a soja para esse segundo semestre, Carla. Tende ainda a melhorar um pouco mais a escassez do produto, a concentração da demanda. A gente vê ainda uma tendência altíssima ao mercado da soja local no Brasil. Não vamos destacar Chicago, vamos falar de local, Brasil, reais, saca. Tá? Muita gente também só analisa o mercado de Chicago e esquece que no Brasil é completamente distinto essa análise, né? Ela tem que ter um pouco mais de profundidade, anexar mais variáveis. E o mercado Brasil ainda tem essa tendência altíssima que ainda está favorecendo, viu, Carla? Aqueles que conseguem enxutar, deixar realmente mais enxugado, né, esse custo de carrego no segundo semestre, Carla. Bom, Matheus, a gente infelizmente está com o nosso tempo hoje. Hoje eu tive que dividir aqui o meu tempo com todas as nossas, né, as nossas notícias e o Brasil fervendo do jeito que tá. Mas eu queria que você trouxesse um gostinho da safra 25, 26 para a gente trazer também, porque acho que assim fica claro o que está acontecendo sobre a safra 24, 25, mas já me comprometer contigo na quinta-feira que vem a gente entender custos de produção, relações de troca e safra 25, 26 para nossa comercialização. Mas a gente tem 5 minutinhos para entender como é que estão os nossos negócios para a safra nova nesse momento. Certo, Carla. A gente tem negócios hoje, safra nova, a prazo, que já estão melhores do que o que hoje é ofertado na soja Balcão Brasil, não melhor do que está disponível. Tá? Então, vale muito o produtor que já fez a composição de custos, né? Escutou a Pata Agronegócios ali nas recomendações de compra de fertilizantes, químicos e sementes que já foram dados aí há meses atrás. Verdade. É muito importante aquele produtor rural ficar atento agora a essa composição de custo, tá? Formatar realmente uma margem um pouco mais saudável, conservadora para esse ciclo, tá? Previsões climáticas nos indicam, né? Hoje as previsões de variação de temperatura oceânica mostram neutralidade sobre o Nino 3.4, né? Que teria ali, por consequência, mais um ano neutro ao Brasil, tá? Porém, por analogia atmosférica, né? Por ilação histórica, olhando no passado como a atmosfera se comporta hoje,
Cara, a gente se assemelha, né? Ou coisa que eu mostro sempre nas minhas palestras também, Brasil afora, assemelha-se muito ao padrão atmosférico de 2017, quando mesmo as previsões mostrando neutralidade, encerramos aquele ano com Laninha. Então, é possível sim a formação de um Laninha para o ciclo 25 e 26. Cuidado aos amigos, aos compatriotas, aos clientes, aos colegas do Rio Grande do Sul. Tá? A gente tem ali previsões atmosféricas que não são nada agradáveis para mais um ciclo no território gaúcho. Veremos, tá? Na próxima semana a gente pode aprofundar um pouco mais, com toda certeza, para ir acalmando um pouco os ânimos, né? A gente não faz chover, não tem como mudar o clima, apenas criar essas previsões para criar realmente uma capacidade, né? Talvez uma maneira de não evitar, mas contornar esses problemas locais, né? No território gaúcho já vem se repetindo aí por 5 anos consecutivos, né, Carla? Bom, Matheus, não só, então, vamos falar de custos de produção e de preparações para a safra 25-26, mas a gente já consegue trazer, então, algumas sinalizações importantes para o clima, é isso? Exatamente, Carla, exatamente. Existem já padrões atmosféricos que nos indicam, né, uma formação muito semelhante ao que já vivemos no passado. A gente pode discutir Certo. isso com mais profundidade na próxima semana. Vamos discutir sim, porque a gente já sabe, né, Matheus, que a área plantada no Brasil com seguro deverá ser a menor em 7 anos. Muito caro, as apólices cobrem menos, por razões naturais e óbvias, então temos que ter atenção a isso, porque vai ficar mais custoso e delicado para o produtor produzir no Brasil. A gente está de olho nisso, meu amigo. Te espero na semana que vem para a gente trazer um aprofundamento, portanto, da soja 25-26, de como é que estão as suas perspectivas para a nova safra. Combinado assim? Combinado, minha amiga. Então, só para até acrescentar, não só as áreas seguradas, mas também no nosso levantamento da pátria para o novo ciclo 25 e 26, que é publicado entre os dias 8 e 12 de agosto, já estamos em levantamento. As estimativas indicam o menor crescimento de área desde o ciclo 2016 da soja verão. Tá? A gente ainda tem que terminar esse levantamento. Ele pode ser o menor de 2016 ou o menor desde 2005. A gente vai acabar ainda esse levantamento para entender qual que é realmente essa expansão de área projetada para o ciclo 25 e 26, que é desanimador, né, cara? A gente realmente não tem esse ânimo como tínhamos no passado de injetar capital e investimento no setor agrícola para criar expansão, enfim, toda uma circunstância governamental, uma circunstância de mercado que desestimula o produtor rural a expandir. Não, Veremos. informação importantíssima, a gente vai aprofundá-la mais na semana que vem, na próxima quinta com a Pátria. Meu amigo, obrigada mais uma vez, um bom restinho de semana para você, boa quinta-feira para você e para todo o seu time. A gente se vê semana que vem. Um abraço, obrigada. Combinado, dona Carla, um abraço para ti também, fique com Deus. Hoje tem fechamento com a Pátria também? Alguém da Hoje tem, Pátria? Não. hoje é quinta com a Pátria aqui no Notícias Agrícolas. Show de bola. Então hoje ao final do dia também, algum dos Quatro nossos horas. analistas vai estar por aqui às 4 horas. Perdão, a gente vai estar com algum analista aqui também discorrendo sobre o fechamento do dia. É isso Até mais. mesmo. Até, Matheus, obrigada, meu amigo. Bom dia para você. Até mais. Abração. Tchau, Um tchau. abraço, tchau, tchau.